Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, santo é o Senhor. Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder. Deus é soberano, meus irmãos. Ele sabe, conhece as nossas estruturas, nossas necessidades e manda a palavra na hora certinha, porque sabe que a palavra é vida e eficaz nas nossas vidas. Quando nós ouvimos a palavra, nós temos uma direção para tomar em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor nos ensina, nos exorta todos os dias. Vamos glorificar esse Deus, porque Ele nos ama. Ele é o nosso guarda fiel. Ele se preocupa conosco. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E a palavra edifica, exorta, ensina, dá sabedoria, cura, liberta. Olha que lindo. Se você tomar posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus, que o Senhor está trazendo no seu coração, juntos aí estamos mais fortes e Deus vai operar proezas maravilha, como a boca dele o diz. A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, entre com alegria, deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe, estou orando pela sua vida. E você que não se inscreveu, se inscreva, porque a serva do Senhor está em obediência aqui. Aquele que tiver fé, crer e acreditar, Deus vai operar. Eu acredito assim. E nós vamos testemunhar aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém? Já convidei o Senhor como nosso convidado especial. O Senhor já está no controle de tudo. E acredito que isso está agradando o coração de Deus. E eu estou aqui para agradar o coração de Deus. Ele me enviou para trazer a palavra. E eu estou aqui para entregar o coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí para a palavra do Senhor, que é cheia de graça e de poder. Amém, glória a Deus, santo é o Senhor. Então hoje nós vamos para Jeremias. Jeremias capítulo 7, versículo 3. E o refrão da palavra é o que vai falar na palavra. Fala assim: melhorai os vossos caminhos. Melhorai os vossos caminhos. Meus irmãos, é forte, hein? O pai, ele corrige o filho porque ama e não quer que o seu filho se perca. Esta palavra aqui, o Senhor nos ama. Ele está trazendo aos nossos corações. Antes de nós crer, acreditar e tomar posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Olha aí. Jeremias, capítulo 7, versículo 3. E o refrão da palavra fala assim: melhorai os vossos caminhos. Amém? Versículo 3. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Assim diz, repetindo, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vós farei habitar neste lugar. Eu tomo posse em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. A palavra é graciosa. Vamos entender. Deus aconselha o povo a emendarem os seus caminhos. Melhorar o caminho. Aqui significa realinhar o percurso e retornar à rota perdida. O caminho pode ser definido como o percurso que o homem faz entre a origem e o destino. O caminho é sinônimo de estrada, trilho e vereda. Há caminho que são emendados com pontes sobre rios e abismo. Porém, quando a ponte quebra, a rota é desviada para uma outra entrada ou
por um outro caminho. Entretanto, Deus manda o povo desviado consertar a ponte e emendar o caminho, retornando à rota inicial. Vejamos, glória a Deus, aleluia, para nós entender mais um pouquinho, em nome de Jesus, santo é o Senhor. Do Gênesis ao Apocalipse, as Escrituras traçam para o homem um verdadeiro caminho. Quando falo o homem, é todos nós. O Senhor não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. Para o homem, o verdadeiro caminho, como também oferece ao homem o livre arbítrio para fazer a escolha de qual caminho deve andar. Presta atenção. Deuteronômio 30, versículo 19, que está escrito. Em Gênesis capítulo 6, versículo 12, a Bíblia diz: toda carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra, e por isso Deus resolveu destruir os seres viventes através do dilúvio, mas preservando a Noé e sua família pela sua graça. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Presta atenção. O Deus, ele dá o livre-arbítrio de você escolher que caminho você quer seguir. Mas aqui ele está falando que ele está falando aqui, a Bíblia diz, a toda carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E por isso, Deus resolveu destruir os seres viventes através do dilúvio. Olha aí, presta atenção, meus irmãos. Vamos continuar. Em Gênesis capítulo 18, versículo 19, o Senhor escolheu Abraão e os seus descendentes para guardarem o caminho do Senhor e para praticarem a justiça e o juízo. Porém, em Êxodo capítulo 32, versículo 8, a Bíblia diz que Israel depressa havia-se desviado do caminho. Repetindo, em Êxodo capítulo 32, versículo 8, a Bíblia diz que Israel depressa havia se desviado do caminho que o Senhor ordenou. Israel, ele desviou do caminho que o Senhor ordenou. Deuteronômio capítulo 1, versículo 33, Moisés escreve: o Senhor foi adiante dos filhos de Israel por todo o caminho para procurar lugar onde deveriam acampar de noite e de dia. Isso mostra o cuidado que Deus tem com o seu povo na sua caminhada. Olha aí, pelo deserto deste mundo. Deus cuida, Deus guia. Aleluia! O Senhor está falando para nós endireitar os nossos caminhos. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá.
Deuteronômio capítulo 17, versículo 16, o Senhor ordenou a Israel que nunca mais eles desviaram. Volta pelo caminho do Egito, por isso que Deus abriu o mar vermelho. Vou repetir, meus irmãos entender aqui. Deuteronômio capítulo 17, versículo 16. O Senhor ordenou a Israel que nunca mais eles deveriam voltar pelo caminho do Egito. Por isso que Deus abriu o mar vermelho e depois fechou o caminho que havia aberto no meio do mar, para que o povo não pensasse em voltar para o Egito. Ele cuida, meus irmãos, entendeu? Ele abriu o mar para passar e fechou para eles não voltar. Glória a Deus, porque lá no Egito eles eram escravos e o Senhor queria libertar. Aleluia. Em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31, a Bíblia diz: o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Deus é o escudo de todos aqueles que confiam nele. Meus irmãos, é forte, hein? Glória a Deus, aleluia. Vamos prosseguir para nós entender. Em 2 Crônicas, capítulo 27, versículo 6, o escritor sagrado afirma: assim se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor, seu Deus. Olha, ele endireitou os caminhos na presença do Senhor. O Senhor está falando aqui: endireitai os vossos caminhos. Aleluia. Na presença do Senhor. Em Jó, capítulo 23, versículo 10 e versículo 11, o patriarca Jó podia escrever dizendo: nas suas pisadas os meus pés se afirmaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Jó guardou o caminho do Senhor e não se desviou dele. Forte, hein? É uma faculdade gratuita de nosso Senhor Jesus Cristo, um divisor de água para conosco todos os dias, meus irmãos. É forte. Erra quem quer. O Senhor está mandando a palavra. Aleluia. 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 Em Isaías capítulo 30, versículo 21, a Bíblia diz: e os seus ouvidos ouviram a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, ainda nele, sem vós desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Olha aí. Em Jonas, capítulo 3, em Jeremias, capítulo 10, versículo 2, o Senhor aconselha ao seu povo, dizendo: assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações. Olha aí, vou repetir. Em Jeremias, capítulo 10, versículo 2, o Senhor aconselha ao seu povo, dizendo: assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações, nem vós espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam
as nações. Olha aí, forte, hein? Glória a Deus, aleluia. Em Jonas capítulo 3, versículo 10, a Bíblia afirma que Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que ele tinha dito lhes faria e não o fez. Os ninivitas se converteram dos seus maus caminhos com a pregação de Jonas e evitaram a sua destruição. Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é agradável. E é agradável. Atos capítulo 10, versículo 34 e versículo 35. É forte, hein, meus irmãos, a palavra hoje? Vamos repetir essa daqui? Jonas capítulo 3, versículo 10. A Bíblia afirma: e Deus viu as obras deles, como se converteram dos seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Os ninivitas se converteram dos seus maus caminhos com a pregação de Jonas e evitaram a sua destruição, que não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é agradável. Atos capítulo 10, versículo 34 e versículo 35. O Senhor está falando aqui: melhorai os vossos caminhos. Nós temos que melhorar os nossos caminhos, meus irmãos. Nós estamos em caminho tortuoso. O que é caminho tortuoso, pastora? Fora da palavra do Senhor, fora do que está escrito aqui. Os nossos caminhos não estão agradando a Deus. E quando os nossos caminhos não agradam a Deus, uma nação rebelde. E Deus não se agrada dessa nação. Senhor, ele ia destruir Ninivita, o povo de Ninivita, que era um povo idólatra, era um povo pecador, um povo que desviava dos seus caminhos. E Deus ia destruir aquela cidade, aquele povo. Aí enviou Jonas. Jonas trouxe a palavra. E eles creram e acreditaram. Eu sou uma Jonas. Eu estou trazendo a palavra ao coração dos meus irmãos. Dos meus irmãos crer e acreditar. O Senhor está trazendo a palavra viva e eficaz. Ninivitas, eles ouviram a palavra, a pregação de Jonas, se arrependeram, e o Senhor não fez o mal. O Senhor não fez o mal, salvou a cidade, salvou o povo. Salvou o povo e abençoou a cidade, porque eles se arrependeram dos seus maus caminhos. O Senhor está trazendo a palavra aqui ao coração dos meus irmãos. Endireitai os vossos caminhos. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, não tem como errar se nós andar na doutrina do Senhor. Amém? Vamos para a conclusão da palavra. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus apresenta o remédio para o povo que se converte dos seus maus caminhos e retorna à sua rota original, dizendo: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eita glória, estou arrepiada, o Espírito Santo está aqui apaziguando, fazendo concordância, serva. É a minha palavra surreal, aleluia, glória a Deus. Minha palavra surreal. Eu peço para o meu povo se arrepender dos seus maus caminhos. Eu sararei a sua terra, aleluia. O Senhor salva, cura e liberta quando nós andamos crendo, acreditando. A serva do Senhor vai ler mais uma vez a conclusão, para deixar bem concluído no coração dos meus irmãos. A conclusão é o resumo da palavra, meus irmãos, entendeu?
Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus apresenta o remédio para o povo que se converta dos seus maus caminhos e retorna à sua rota original, dizendo: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Até aqui, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É forte a palavra hoje, hein? Eita, glória, santo é o Senhor. Vamos dar um glória pela essa palavra que o Senhor traz no nosso coração. O Senhor está trazendo a palavra, meus irmãos. Quer que a nação se levante, se arrume as suas veredas, os seus caminhos. Essa é a palavra de hoje que o Senhor trouxe ao coração dos meus irmãos. Ele vai se arrepender do mal que ia fazer nessa cidade e o seu povo. Glória a Deus, aleluia! Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor. Eu faço um convite em cima desta palavra para você que ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador. A palavra vem certinho ao coração dos meus irmãos. O Senhor quer que você confesse com a sua boca, reconheça. Bem facinho, né, meus irmãos? Você vai ali no cantinho, você fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, as minhas transgressões. Escreve meu nome no livro da vida. Eis-me aqui. Me orienta, me ensina, me exorta. Trilha os meus caminhos, entra no meu barco, me direciona. E peça entendimento e sabedoria. Ele vai te dar, para você tomar a direção. E Ele vai tirar esse fardo pesado das suas costas e vai te dar o dele que é leve. O Espírito Santo vai te abraçar. E quando você confessar, Ele fala: é tu e tua casa. Ele vai salvar. E hoje nós temos que buscar pela salvação. Meus irmãos, entendeu? Por isso que o Senhor trouxe o canal. É de cura e libertação. O meu ministério. Os louvores que a Levita Camille vai gravar são de cura e libertação. Olha como é importante para Jesus uma libertação, meus irmãos, do seu povo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, entendeu? E o convite é para você que saiu da presença do Senhor também. Volta, filho, enquanto é tempo, já estou nas portas batendo. Aleluia. Eu sou a videira, nós somos os galhos. O Senhor é a videira e nós somos os galhos. Aquele que está verde, o vento vem e balança, nós estamos grudados na videira, mas aquele que está fora da presença do Senhor é um galho seco. O vento vem, aquele galho não tem força, não tem fortaleza, ele vai cair. E a queda é grande, se machuca, meus irmãos. Então, é melhor nós obedecer. A palavra dele fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Vamos terminar com o Pai Nosso? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelas nações, vamos orar pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pela nossa rua. Vamos orar pela nossa família. Vamos apresentar, vamos consagrar a nossa vida, a nossa família, tudo que nós temos na nossa casa ao Senhor. Porque, meus irmãos, a tribulação vem, mas aqueles que estão na rocha, construíram a casa na rocha. Não, o vento vem, a tempestade vem, a tribulação vem, estamos firmados. Mas aquele que está fora da presença do Senhor, não dá ouvido à palavra do Senhor, vai estar construindo a sua casa na areia. O vento vem, não tem estrutura, vai cair. Aleluia, santo é o Senhor, é a palavra do Senhor que diz. É a palavra do Senhor, só estou aqui exortando, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso para terminar. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém,
Amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de se inscrever. Estou em oração pela sua vida. Deus conhece o coração. Amém? Se é sincero, se inscreveu ou não, porque a obra é dele. Ele vai abençoar os que estão em obediência. Ele vai colocar mãos que estão ouvindo a palavra e obedecendo. Não se esqueça que a palavra do Senhor fala: se me deixares, eu deixo. Eu tiro a minha mão. Mas se me buscares, eu protejo, guardo e dou livramento. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus e Deus abençoe.